Eu respeito muito essa coisa de doença, enfim. Eu sou um cara saudável, então eu não tenho muito lugar de fala, não, mas enfim, eu conheço muitas pessoas que têm doenças das mais variadas e essa coisa da cabeça é algo que os cientistas ainda não conseguiram, né? Entrar na cabeça das pessoas para entender realmente o que está acontecendo. Mas enfim, eu tenho o direito de estranhar, né? Achei muito estranho o que aconteceu hoje. Sério mesmo, gente. Capriotti, Pretzel, João Paulo e ouvintes. É uma. Surpreendente. Eu chamo de uma coincidência Foi surpreendente, tenebrosa, justamente no dia, né? Horas antes, né? Que antecediam a viagem de avião aqui para São Paulo, para desembarcar no aeroporto de Guarulhos, que é pertinho ali do CT, para quem não sabe, para quem está fora de São Paulo, né? 20 minutos de carro, você já está no CT do Corinthians para assinar lá o contrato e já começar a colocar a mão na massa, treinar o time, pensando no jogo da quinta contra o Racing pela Sul-Americana e contra o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. Eu achei muito estranho, sério mesmo, gente. Porque assim, então já havia esse problema de muito tempo. Ele não descobriu esse problema hoje. Então, quer dizer, se ele assina o contrato e tem esse problema no sábado, como é que faz? Ele já não treina o time no domingo? Sinceramente, gente, eu não... Enfim. Tudo que é ligado ao Corinthians também é tão difícil. Eu não sei se eu tô errado, se eu tô exagerando, mas tudo que é Corinthians é um negócio tão complicado, No um final parto. pode dar o Dorival, né? E pode dar o Dorival no final pode dar o depois Dorival. dessa novela absurda aí, né? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu até tava vindo com o Quesada pra cá e eu falei sobre isso. Eu conversei com uma pessoa que é próxima da família que me disse que eles acharam que o Tite estava, inclusive, infartando pela manhã. Quase infartando pela manhã. A família ficou toda preocupada, ameaçou levá-lo ao hospital e depois não foi mais necessário porque era uma crise. Eu penso assim, viu, Quesada? Você é um cara muito decente, cara muito bom caráter, então eu tenho certeza que você também tá no seu direito de pensar o que você quiser quanto a essa situação. E você respeita, assim como as pessoas deveriam respeitar, apesar de, assim, comentários terríveis na publicação do Matheus Bach e o filho do Tite no Instagram. Pessoal falando de mimimi, de vagabundagem, de mentira. Se é ou não, a gente só vai descobrir talvez a médio, curto ou longo prazo. Se o Tite aparecer no novo clube de futebol daqui um mês, por exemplo, vai cair por terra tudo isso que está acontecendo aí, correto? Sim. Como caiu por terra aquela declaração na temporada passada que ele disse que queria dar uma pausa na carreira para descansar, rejeitou o Corinthians e aí apareceu o Flamengo e aí ele não deu mais a pausa na carreira. Ele assumiu o Flamengo e fez um trabalho terrível por lá. Então, assim, muitas vezes a palavra do Tite, que mudou muito e pra pior, não se escreve. Agora, eu não tenho dúvida alguma que se ele tá passando por esse tipo de problema, gente, saúde mental não tem dia, não tem hora e não tem ocasião. O cara podia estar bem ontem, hoje acordou, teve um gatilho, teve um problema e desistiu de assumir, o que também é o direito dele. Agora, o torcedor corintiano não julgo aqui. Ele tá no poder da dúvida, porque ele já foi frustrado em algumas oportunidades pelo próprio Tite. Ele já foi, entre aspas, pra muita gente, traído pelo próprio Tite, entendeu? Então eu acho que nem o Tite tá errado, tá no direito dele, nem também vou achar que é mimimi, mas também não vou tirar a razão do torcedor corintiano de falar assim, poxa, quebraram o planejamento. O Tite era esperado hoje pra dar o treino e estrear na quinta-feira e não vai mais. Eu acompanhei todo o início de carreira do Tite, ele mudou muito, sem razão, mudou demais. Agora, eu acho que eles não passariam por uma exposição dessas, né? Com o filho, inclusive, que o Matheus é um cara muito decente. Eu vi ele pequenininho e hoje ele é um profissional. Ele estar na seleção brasileira é um outro debate, né? Sim. Ele estar como auxiliar do Tite, o braço direito do Tite é outro debate. Mas seria... Assim como o Lucas Silvestre tá com o Dorival também, exato, né? viu? Seria muito uma exposição desnecessária colocar uma fake news no Instagram claro. dizendo que o cara tem um problema de saúde. O pai dele tem um problema de saúde. Postou as malas, a nora Nora dele postou as malas Estavam deles, prontas né? as malas. Prontas as malas. Então, assim, Aí não, cara, aí é um julgamento, né, que só ele pode responder. Agora, vamos ver a primeira entrevista. Ele até poderia dar uma entrevista coletiva dizendo que tá tudo bem, né, depois que ele se recuperar. Agora vocês falaram Agora, em gatilho, né? sabe o que eu acho do Tite, não é? Assim, o Tite tem exceção quando ele esteve no Flamengo, e mesmo no Flamengo ele falou, assim, o necessário nas entrevistas pós-jogos. O Tite pouco falou, pouco deu entrevistas exclusivas. Resposta nas coletivas sempre um pouco evasiva. O Tite, depois que ele deixou a seleção brasileira, ele pouco se manifestou, pouco falou sobre seleção brasileira. Eu fico com a sensação de que o Tite ainda tem muitas marcas
da seleção brasileira no dia a dia, na vida dele, porque foram 2 ciclos, 2 Copas, com 2 eliminações muito doídas. Agora, o que dá pra gente falar pro Tite? Se efetivamente isso ainda tá causando incômodo, tem tirado noite de sono, se ele não tá conseguindo conviver eventualmente com isso, porque ele foi muito massacrado, não é? Ele foi muito castigado, como todo treinador que perde a Copa do Mundo passa por isso. Acho que ele deveria olhar para trás e ver, por exemplo, um cara que, assim como ele, perdeu 2 Copas do Mundo e que deu a volta por cima da melhor maneira possível. Um cara chamado Tele Santana. 10 anos que depois. Perdeu 2 Copas, 82 e 86, sendo que a de 82 foi um negócio Tinha rede terrível. social, né, Capriotti? Não tinha, não tinha rede social. A rede mas social hoje ela é... o Tele foi massacrado, né? Foi massacrado. E o Tele deu a volta por cima com o São Paulo, principalmente. O Tele já era um grande treinador, como o Tite antes de chegar à seleção. O Tele já tinha feito trabalhos brilhantes e o Tite também já tinha sido campeão do mundo, da Libertadores com o Corinthians. E o Tele conseguiu encontrar forças para dar a volta por cima e ser considerado hoje um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Eu falo sempre aqui que os maiores técnicos que eu vi no campo ali, na beira do campo trabalhando, são Vanderlei Luxemburgo e Tele Santana. Então o Tite precisa se agarrar a isso, precisa se reinventar, precisa talvez fazer um outro trabalho e começar. 63 anos, ele é super jovem. Ele tem um caminho inteiro pela frente para poder pensar numa recuperação de carreira, para poder pensar na volta por cima e deixar essas coisas para trás. Se ele for pro Al Hilal, né? Talvez. Daqui 2 meses, um mês e meio. Qual vai ser o argumento de todo mundo aqui? Tu te recupera de uma saúde mental. Mas aí, Pretzel, vem cá. Tá todo mundo aqui. Não, mas tu não recupera a saúde mental em 2 meses? Não sei, não sei. Depende do tamanho do problema. Descansa, mas aí, relaxa, saúde mental ou financeira? Ele saiu do Flamengo há quanto tempo? 4 meses, né? Então, foi no final de agosto. Então, vai mais. Vamos lá. Final de agosto. 8 meses. Final de agosto? Não, foi mais. Foi. Não. Foi outubro, acho. Foi final de setembro. Final de setembro? 30 de setembro. Eu lembro que era São no... 6 meses. 7. Abril tá chegando 6 ao para fim. 7 meses, Novembro, ok. dezembro, 7 meses. Isso seria suficiente. Ele saiu totalmente da mídia, ninguém mais falou do nome dele, não apanhou mais, o flamenguista não reclamou. Um mês atrás ele estava em Los Angeles, certo? Num jogo do Lakers. Eu falei, ele botou a foto lá. Ele, o Gilmar Veloso e o Matheus. Parecia estar bem? Muito bem. Então, tudo bem. Agora é o seguinte, você falou de gatilho, né, João? Sim, falei. Ligou também gatilhos na fiel torcida corintiana. O primeiro gatilho. A terceira vez, estava falando com o Capriotti isso e no carro hoje com você. É a terceira vez no espaço de pouco mais de 2 anos e meio que ele fala não pro Corinthians. Ele falou não pro Duílio. Lembra disso? Lembro. Terminou a Copa do Mundo, o Corinthians queria em 2023 o Tite. Depois da Copa. Tanto que o Fernando Lázaro nem vai para a Copa e estava esquentando o banco. Ele estava esquentando o banco, o Fernando Lázaro, né? Filho do Zé Maria, que trabalhou no Corinthians com o Tite e era um tipo de um scout ali na seleção brasileira. Foi o primeiro não, dos recentes. Depois ele falou não pro Augusto, porque o Augusto pensou no nome dele para demitir o Mano no início de 24 e contratá-lo. Disse não também. E agora o terceiro não. Até brincaram que vão pedir música no Fantástico, porque são 3 nãos num espaço de tempo super curto. O primeiro eu até compreendo. Eu também compreendo Copa, o primeiro. Eu também. Lá, o segundo não. Porque o segundo já tinha a declaração pós-Copa do Mundo que ele deu, dizendo o seguinte: esqueçam. Qualquer clube brasileiro que me procurar, esqueçam. Tite. Isso aí quebrou ele. Isso quebrou. Aí ele quebrou acerta ele. com o Flamengo. Eu aceitaria o Flamengo, tá? Porque eu não estou discutindo quem é maior aqui, até porque, por corintiano, o Corinthians é a coisa mais importante do mundo. Agora, projeto. Você tem o projeto do Flamengo e essa confusão que é o Corinthians, 99% dos técnicos, inclusive o Tite incluído aí, vai escolher o Flamengo, gente. Claro. Nós precisamos entender essa parada. Não, mas isso aí é óbvio, né? É óbvio, claro. né? É que o corintiano não entende isso. O Flamengo e o Palmeiras são muito à frente do Corinthians hoje. Agora, e outro gatilho, só pra fechar, pra não me estender aqui. Outro gatilho é negócio de doença que a torcida já tá por aqui. Que o tal do Vitor Pereira inventou umas 5, 6 vezes a doença da sogra. Então, depois acertou com o Flamengo. Exatamente, o corintiano também fica rescaldado com a história. Então, são 2 observações históricas aí em relação à doença e o hat-trick de Por isso que eu compreendo o torcedor corintiano.